não gosto muito da palavra dom. Dom parece que você nasceu pronto e qualquer coisa que nasça pronta tá atrasada. Você concorda que qualquer coisa que comece perfeita, ela começou tarde? O dom é uma coisa meio que, tipo, o cara tem o dom ali, pô, você joga fora tudo que o cara se dedicou, se estudou, abriu mão. O ser humano é treinável, né? A gente treina. E aí eu acredito em aptidão. Então tem gente que tem consciência corporal pra tal coisa, o cara, pô, um jogador de futebol que você pega exemplos dos melhores que performam hoje. Um é um cara absurdamente técnico e o outro cara é o futebol moleque, que tem o dom, né? Mas ele tem aptidão, é isso, eu acredito em aptidão. E eu sempre gostei do game, sempre gostei de negociar, sempre gostei de barganhar, sempre gostei do rolo, sempre fui roleiro pra caramba, dava uma coisa, pegava, eu sempre fui esse cara, assim. E aí eu entendi que, como artista, eu não ia chegar onde de fato eu queria, né? E aí eu falei, porra, eu preciso de uma outra cesta pra pôr esses ovos aqui, que tá tudo aqui. E aí toda vez que acabava uma novela, eu ficava desempregado, entendeu? Eu comecei a olhar essas coisas e falei, não tá tão seguro a parada aqui. Foi daí que eu comecei a empreender de fato, de falar, opa, isso aqui pode ser um outro viés. E aí ganhou um volume que eu realmente não esperava. Cara, você pensa em desistir todo dia, né? Eu acho que o que mantém a parada acontecendo é o equilíbrio errôneo da história. Aqui tem um equilíbrio, desistir e não desistir. Isso aqui tem que estar mais alto, que é não desistir. E acho que o que faz você não desistir é você estar ciente e muito consistente o teu propósito ali, saca? Se você tem um propósito consistente, se você tem uma linha de chegada ali, você tem um ponto e você sabe que, ó, o caminho é esse, mas se eu tiver que tropeçar aqui, mudar pra cá, vir pra cá, fazer, mas é aqui, você vai. O caminho, o processo, vai existir pra todo mundo. Tem lombada, tem valeta, tem buraco, tem soco na cara, tem tudo. Só que o propósito tá ali, entendeu? Eu acho que o que faz a parada de não, de fato, porque pensar em desistir é todo dia. Vamos falar de crise, então. O que é a crise? Não existe. Tipo, a gente mora no Brasil, velho. A gente é crise. A gente começa um negócio, o teu negócio começa a dar lucro, e aí o governo entende que você tá rico e ele aumenta a tua taxa. Em vez de te bonificar com uma série de outras coisas. Bom, tô empregando em vez de 10, 100 pessoas. O que qualquer lugar com bom senso faria? Falou, bom, esse cara tá ajudando a gente aqui, tá? Porque diminuiu a taxa de desemprego por culpa desse cara aqui que tá ralando todo dia. Vamos fazer o seguinte, diminui o IPTU desse cara. Vamos taxar menos, vamos abaixar o imposto desse cara. Aqui não, aqui é um dos poucos lugares do mundo que você tá ganhando mais e você tem que pagar mais. Não faz o menor sentido, é muito maluco. Tipo, no Brasil, querer ter as coisas é pra poucos, entendeu? Não, porque literalmente é pra poucos. Aprende a falar não. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, aprender a falar não pras coisas, velho. Porque não dá pra abraçar tudo e quem faz tudo não faz nada, quem é amigo de todo mundo é amigo de ninguém. Eu comecei a ver isso, falei, opa, peraí, eu preciso ressignificar uma série de coisas. A dica que eu dou pra começar é pra começar com o que você tem na mão. Eu falo isso muito, para não esperar a hora perfeita pra nada, porque se você ficar esperando a hora perfeita pra fazer qualquer coisa, você não vai fazer, provavelmente, porque essa hora não vai acontecer. Então, começa com as possibilidades que você tem na mão, com o que você tem de ferramenta na mão e entende que você vai errar. Aprenda a não se frustrar ao ponto de te estopar. A frustração não pode ser stop, a frustração pode ser um copiloto, saca? Assim como o medo no negócio. Tem o medo como o copiloto do meu negócio e o erro como o teu aliado. Você vai errar, isso é fato, só erra quem tá tentando, quem tá parado não erra nunca, então você tá tentando, você vai errar. Faz parte do processo. O segredo, talvez errar rápido e errar novo, errar diferente, não insistir no erro. Eu fiz, não deu certo. Pum, isso aqui eu não faço mais, já me blindei do negócio aqui, agora eu faço aqui, errei aqui, bom, já são 2 blindagens, na terceira você acerta, então já subiu um degrau, agora erros novos. E outro ponto que eu acho decisivo, assim, acho que é mais necessário que qualquer outra coisa, é encontrar gente que vibre na mesma sintonia que você. Porque se você pegar um sócio, que acelera 50 e se tiver 300, uma hora você vai olhar pra trás e falar, velho, eu não vou ficar te arrastando. É a arte da guerra. Sun Tzu dizia isso. Não se carrega peso morto. Porque eu vejo o medo como copiloto da história ali, entendeu? Então é o cara que vai te... É um fator decisivo para a continuidade da espécie humana, né? Se a gente não tivesse medo, tivesse sido comido por dinossauro, por leão, por não sei, então a gente tem que ter medo, mas o medo não pode ser, o medo não pode ser demasiado, ele não pode ser um fator decisivo ou impeditivo, de fazer isso, as coisas. entendeu? O medo impede uma série de coisas, então aí quando ele vira, com a potência ele vira uma doença. Então, vai com medo, entendeu? Tenho medo, mas vai com medo. Eu digo sempre isso, se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. E aí, se você não fizer pelo seu sonho, você faz pelo sonho de alguém, que é a regra do mundo, que é a grande maioria do que acontece, né? Uma outra dica é não ficar se esforçando tanto pra ter uma ideia perfeita, né? As pessoas ficam, puta, preciso caçar uma ideia que eu tenho que fazer um negócio, tenho que ter uma... Ela não vai chegar nesse momento onde você pra focar na ideia, ela nunca chega ali. O que eu dou como dica é você se atentar a várias coisas que te incomodam. Por que um negócio precisa pra ele ter sucesso, pra ele ser bom? Ele tem que mudar a vida das pessoas, ele tem que impactar as pessoas de alguma forma, certo? Vocês concordam com isso? Sim. Então, se você tem um serviço de entrega, quando você recebe um produto em casa e você recebeu ele que era pra chegar quente, ele chegou morno, você fala, puta, isso tá horrível. Aí
Aí você cria uma caixa que vem com aquecimento maior, isso aqui você inventou um negócio. Então fique atento aos déficits do seu dia a dia. Quais são as lacunas que você preencheria se você tivesse oportunidade? Quais são as coisas que você arrumaria para fazer de outro jeito se você tivesse oportunidade? Dentro dessas coisas que você acha como incômodo no dia a dia, você podem sair várias ideias de coisas que você faria e impactaria a vida das pessoas. Porque se você sofre com uma coisa, considere a seguinte questão, que várias outras pessoas também sofrem com esse mesmo mal. Então. Eu nunca gostei daquele limbo da zona de conforto, sabe? Eu acho que a zona de conforto te deixa num limbo produtivo bem bosta, assim, profissionalmente, pessoalmente, sabe? Uma coisa particular, você, eu já sei bastante. Não, eu sempre fui muito inquieto, muito curioso e meu pai sempre falou uma coisa muito legal pra mim. Ele disse que quando você acha que você sabe de tudo, tá na hora de você começar a aprender alguma coisa. E eu sempre levei isso como regra. Eu falei, eu sempre gostei mais do não sei do que eu já sei. Eu sempre gostei muito mais do não sei. Mesmo sabendo, eu sempre te perguntaria. Você fala, Tito, você sabe como faz essa chave de carro aqui? Eu sei como faz, mas conta aí como você faz. Porque eu posso aprender uma forma mais eficiente de fazer a mesma coisa, 2 formas de fazer a mesma coisa. Sim. Um plus pra fazer o que eu já faço melhor. E eu sempre fiz isso com tudo. Eu sempre fui muito observador. Eu me controlo muito, mas eu chegava a ser chato, assim. De tão curioso, chegava a ser inconveniente. Mas por quê? Mas e aqui? E aí o cara fala, esse cara quer saber de tudo, o cara é chato do caralho. Mas não era nem uma questão pessoal, era uma questão de curiosidade. E acho que garimpando na curiosidade eu fui pegando vários insights de pessoas relevantes, de dicas relevantes de pessoas não tão relevantes, entendeu? O americano tem isso como princípio de, tipo, o cara deu certo, ele pode ser inspiração pra mim. Deixa eu ver o que esse cara faz, deixa eu ver o que ele faz, como ele fez pra dar certo, que eu vou me inspirar, eu vou pegar como referência aqui, não. Aqui separa o meu carro, por exemplo, agora, separa num posto de gasolina, que agora não, porque a galera sabe, o Tito, famoso, o empresário, beleza. Mas quando eu comecei a ter relevância financeira, talvez minha relevância midiática não era tão grande quanto é hoje, então foi meio que, né, ajustando. E aí quem não me conhecia, nossa, pra quê? Nossa, velho, aí carro de playboy, que playboyzinho de merda, não sei o quê. Você escuta de tudo, cara. Pra que o mundo acabando, o cara com um carro de 1 milhão de... Que ridículo. Você fala assim, puta, que coisa horrível, né? Que síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, né? Que é feio fazer sucesso, é feio dar certo aqui. Enquanto eles não se acostumarem com a ideia de que é legal ter as coisas, é genuíno ter as coisas, é maneiro trabalhar, é maneiro produzir, é maneiro, legal pra caramba poder fazer pelas pessoas que você gosta. Enquanto essa síndrome de vira-lata não sai do brasileiro, cara, a gente tá fadado ao insucesso aqui. A gente pede muito pra Deus uma série de coisas, mas não tá disposto a lidar com os resultados. Eu falei isso, até escrevi na porta do meu banheiro isso. Se você ora pela chuva, esteja disposto a lidar com a lama. Não peça pra Deus mover os seus pés, né? Tipo, guiar os seus caminhos se você não tá disposto a mover seu pé. Tipo, Deus, me dá em abundância tal coisa. Tá bom, mas levanta e vai trabalhar, cara. Levanta e vai. O Cortella fala disso, de uma oração beneditina que diz, ora et labora, eu já falei disso, inclusive, que é ora e trabalha. Você tem que ter fé em Deus como se você não precisasse trabalhar e trabalha como se Deus não existisse. Muito bom. E é assim que acontece. Tipo, então, cara, Deus é 300% da minha vida, mas não adianta tá bom, vamos lá, Deus. Vamos bater aqui na minha porta e falar, novela pra você, do nada, você tá aqui, ó. Fazer a novela das 9 ali, vamos dar uma brilhada ali, vamos ali, do nada aqui, caminhou dinheiro aí na porta. Tava aí pedindo pra Deus, chegou. Brincadeira, né? Eu sempre quis ser o Felipe foda, mano. Nunca quis ser ninguém assim, tipo... Sim. Eu admirei várias pessoas a vida inteira, gosto do jeito, gosto do estilo, gosto das palavras. Eu fiz uma mescla de pessoas que eu achava interessante e criei o Megazord de Felipe Tito. Foi o que eu fiz, entendeu? Entendi. Tentei incorporar as qualidades de pessoas que eu admirava e botei em mim, assim, dentro do que eram cabíveis, entendeu?